Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Arcanjo São Gabriel, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos aqui a leitura da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Estamos aqui a considerar as irradiações da vida espiritual que ela produz, né, no operário apostólico. Estamos na parte em que Dom Chutar defende a ideia de que a vida interior dá ao operário evangélico a vida, né? Ele está a comparar aqui, ou a usar o São João Evangelista, né, para nos alertar, né, para essa verdade da vida interior, né? Ele diz aqui que o São João Evangelista é como que um rio do paraíso, né? Ele é um condutor das águas do paraíso para nós aqui na Terra, né? E eu vou ler um parágrafo anterior ao que nós paramos, e ele fala isso justamente porque São João Evangelista é o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, né? De onde ele tira essas águas, né, do paraíso e traz até nós, né? Então ele diz: de igual sorte, se pode dizer que os homens interiores são também, de algum modo, rios de paraíso. Não só atraem, com as suas súplicas e imolações, do céu para a terra, as águas vivas da graça e desviam ou abreviam os castigos que o mundo merece, como também, indo aurir ao mais alto dos céus, no coração daquele em quem reside a vida íntima de Deus, as ondas dessa mesma vida abundantemente as difundem pelas almas. Aurietis aquas de fontibus salvatores, chamados a ministrar a palavra de Deus, fazem-no com uma eloquência cujo segredo só eles conhecem. Falam do céu à terra, iluminam, abrasam, consolam, fortificam. Sem essas qualidades reunidas, a eloquência ficará incompleta. E o pregador jamais vingará reunir essas qualidades se não viver de Jesus. Pertenço eu verdadeiramente ao número daqueles que contam com a sua meditação, a sua visita ao Santíssimo Sacramento, a sua missa e, sobretudo, com a sua comunhão para dar à própria eloquência o poder de ação? Assim não sucedendo, eu posso ser um estrondoso cimbalum, símbolo tinians. Posso ressoar solenemente como bronze, velut aes sonans, mas não sou o canal do amor, desse amor que torna irresistível a eloquência dos amigos de Deus. O quadro da verdade cristã posta em relevo
por um pregador dotado de ciência, mas de piedade medíocre, pode comover as almas, aproximá-las de Deus, aumentar a sua fé. Mas para as impregnar do sabor vivificante da virtude, é mister ter saboreado primeiro o espírito do Evangelho e, mediante a meditação, ter feito dele a substância da própria vida. Aqui ele está citando um trecho de São Pio X, numa exortação ao clero católico de 4 de agosto de 1908. Só o Espírito Divino, repitamo-lo mais uma vez, só o Espírito Divino, princípio de toda a fecundidade espiritual, opera as conversões e derrama a graça que levam à fuga do vício e à prática da virtude. A palavra do operário evangélico, penetrada pela unção do Espírito santificador, torna-se um canal vivo que não retém em si uma só gota da ação divina. Os apóstolos, antes de Pentecostes, já tinham pregado, mas quase sem resultados. Após o seu retiro de 10 dias, todo de vida interior, o Espírito de Deus penetra-os, transforma-os. Os seus primeiros ensaios de pregação são pescas milagrosas. Assim acontece com os semeadores evangélicos. Por meio da vida interior, eles trazem verdadeiramente a Cristo consigo. Plantam e regam eficazmente. O Espírito Santo dá sempre o incremento. A palavra deles é, então, há um tempo, a semente que cai e a chuva que fecunda. O sol que faz crescer e sazonar, esse jamais falta. É curioso Dom Chutar fazer referência aqui aos apóstolos antes e depois de Pentecostes, né? São Tomás de Aquino, ele considera um dos maiores milagres de Deus essa transformação dos apóstolos em Pentecostes. Se a gente imaginar, né, que entre os apóstolos só tinha, em termos intelectuais, né, só tinha um mais ou menos intelectual, digamos assim, né, que era mais ou menos instruído, não vamos falar intelectual, não, que era Mateus, né? O resto eram todos ignorantes, né? E assim, se a gente compara, eu acho que São Tomás de Aquino dá esse exemplo, né? Se a gente compara, por exemplo, Pedro, né? Que Pedro era pescador, né? A gente pode, alguns de nós já tivemos a oportunidade de conhecer pescadores, né? Aqui no Brasil, né? Quando a gente vai em praia, a gente conversa com os pescadores, etc, etc. E se a gente vê as cartas de Pedro, né, as duas cartas de Pedro, a gente há de admirar, né, a unção das palavras de São Pedro, né, a concatenação das ideias, mesmo a qualidade literária, né, dessa carta. E a gente certamente verá, né, a ação do Espírito Santo nesse homem, né, nesse pescador. Né? Como é que um pescador de 2000 anos atrás, né, teve condição de escrever aquele texto, né?
aquele texto das duas cartas, né? Então, assim, essa modificação, digamos assim, completa, né, das capacidades, né, intelectuais que normalmente a pessoa tem que cultivar durante uma vida toda para chegar a ter a capacidade de escrever, de comunicar suas ideias. Essas capacidades foram passadas instantaneamente, né, pelo Espírito Santo, né, depois de Pentecostes, a todos, né, a todos eles, né. Então, São Tomás faz essa nota isto, né? Acho que na Suma contra os Gentios, logo no início dela. Est tanto lucerem vanum, dizia São Bernardo, tanto ardere parum, ardere et lucere perfectum. E mais adiante, singulariter apostolis et apostolitis virus dissetur, luceat lux vestra coram omnibus, nimirum tanquam ascensis et vehementer ascensis. Aqui, São Bernardo diz assim: o brilho só é uma vaidade, o calor só é pouca coisa, a luz com calor é a perfeição. É sobretudo aos apóstolos que foi dito: brilhe a vossa luz diante dos homens. Eles devem, com efeito, ser ardentes, muito ardentes. O apóstolo deve aulir a eloquência evangélica, assim, na vida de união a Jesus, mediante a meditação e a guarda do coração, como na Escritura Sagrada, a qual deve apaixonadamente estudar e apreciar. Toda a palavra de Deus ao homem, toda a expressão caída dos lábios adoráveis de Jesus, é para esse apóstolo um diamante cujas facetas ele admira à luz do dom da sabedoria, tão singularmente desenvolvido na sua alma. Mas como é somente depois de ter orado que abre o livro inspirado, ele não se contenta com admirar, saboreia ainda os seus ensinamentos, como se o Espírito Santo os tivesse pessoalmente ditado para ele próprio. Por isso, que unção quando ele, ao púlpito, cita a palavra de Deus. E que diferença entre as luzes que dela faz jorrar e as engenhosas ou sábias aplicações que dela pode tirar um pregador, auxiliado apenas pelos recursos da razão e de uma fé quase abstrata e morta. Eu mencionei para vocês ontem que a gente pode ter uma ideia, né, de um homem nos pregando do púlpito, né, lendo algumas obras, né, de devoção e de piedade católica, escritas por grandes santos, né. Eu me lembro bem quando, pela primeira vez, eu li Glórias de Maria. Eu fiquei impressionado justamente não pelas informações que tinha o livro, ou, enfim, mas pela unção, né, que Santo Afonso demonstrava nos escritos, né? Eu imagino ouvir uma pregação, por exemplo, de Santo Afonso, né? Ou mesmo Filoteia, né? Que é a mesma sensação que me passa de São Francisco de Sales, né? Aquelas palavras, elas são palavras comuns, né?
mas a concatenação delas, o jeito deles se expressar, né, é um jeito quase sobre-humano, né? Embora os dois santos tenham sido grandes intelectuais e grandes eruditos, né, obviamente, mas aquela obra não é de erudição, né? Quando você lê Filoteia ou você lê Glória de Maria, a erudição passa muito longe daquele texto, né, daquela obra. Não é a erudição que nos atrai, não é aquelas demonstrações, porque Santo Afonso, por exemplo, ele cita dezenas de santos, né, para falar de Maria, né, da nossa mãe. Mas não é a erudição que chama atenção, não são as várias citações, né? É aquele espírito, aquelas águas, né? Usando a metáfora aqui de Dom Chutar, né? São as águas dos rios do paraíso que a gente fica exposto a elas, né? O perfume, né? Perfume do céu, né? O primeiro mostra a verdade viva, né? O verdadeiro operário apostólico mostra a verdade viva, envolvendo as almas numa realidade que não só aspira a iluminar, mas também a vivificar. O segundo é capaz de falar dela como se fora uma equação algébrica, certa, sem dúvida, mas fria, e sem relações com o íntimo da existência. Deixa abstrata e, por assim dizer, no estado de simples memorial, ou quando muito apenas capaz de excitar os corações mediante isso que se chama o caráter estético do cristianismo. Ele tá insistindo nessa crítica, né, de quem é atraído pelo cristianismo apenas pelo caráter estético, ou quem prega apenas o caráter estético, né, do cristianismo. Né. Aqui tem aspas, porque vamos lá, abre aspas. A majestade das Escrituras enche-me de admiração. A simplicidade do Evangelho fala ao meu coração, confessava o sentimentalista Jean-Jacques Rousseau. O Star está dando uma canja aqui para o Rousseau, né? Mas que importavam à glória de Deus essas vagas e tão estéreis comoções? Né? Quer dizer, o Rousseau, ele via a majestade das Escrituras, né? A simplicidade do Evangelho. Então, são características estéticas, né? Tá certo? Por exemplo, há quem fale que superficialmente, né? Há quem fale que a Bíblia é um conjunto de livros que tem uma importância literária muito grande. Ora, o que importa isso? Por exemplo, há estudos de que a Bíblia ela tem uma influência sobre toda a literatura ocidental. Isso é importante para estudos literários. Mas para o cristianismo não tem importância nenhuma. O cristianismo não é literatura, né? O cristianismo não é a arte cristã. O cristianismo não é a catedral gótica, né? Ele criou isso tudo. E isso é bonito. E isso é importante ao espírito humano. Mas não é ele, né? Não é ele. Mas que importam
a glória de Deus essas vagas e tão estéreis comoções. O verdadeiro apóstolo, esse possui o segredo de manifestar o evangelho na sua verdade, não só sempre atual, mas também sempre eficaz e incessantemente renovada, porque divina, para a alma que entra em contato com ela. Sempre eficaz, sempre atual, incessantemente renovada. E sem perder tempo em atingir o sentimento, esse apóstolo, por meio da palavra divina, vai direto a essa vontade em que reside a correspondência com a verdadeira vida. As convicções que ele produz geram amor e resoluções. Só ele tem a verdadeira eloquência evangélica. Então, a eloquência evangélica não tem nada a ver com sentimento. A eloquência evangélica não procura atingir o sentimento, mas procura atingir a vontade. De novo, o mesmo tema, né? Que eu repito, e Dom Chutar repete também, mas eu repito mais do que ele, porque eu acho que nós estamos doentes de sentimento. Né? O mundo moderno está doente de sentimento. Uma outra coisa que eu queria enfatizar aqui é o caráter sempre atual, sempre eficaz do cristianismo. Me lembro que Chesterton dizia que a igreja tem a solução de todos os problemas passados, presentes e futuros. Né? Por isso ela é sempre eficaz e incessantemente renovada. Porque toda vez que a igreja ela oferece uma solução a um problema atual, parece ser uma solução nova. Mas não é. Porque os problemas atuais são sempre os mesmos problemas que a humanidade enfrentou, enfrenta e enfrentará. Por isso, a solução da igreja é sempre atual, né? Na belíssimo, eu não lembro mais onde Chesterton defende essa ideia, talvez na ortodoxia, mas não sei. Mas é isso mesmo, né? Não há, porém, vida interior completa sem uma terna devoção a Maria Imaculada, canal por excelência de todas as graças, sobretudo as graças de primeira escolha. O apóstolo, habituado a esse perpétuo recurso a Maria, sem o qual São Bernardo não podia compreender um verdadeiro filho desta mãe incomparável, ao explanar o dogma da mãe de Deus e da mãe dos homens, encontra acentos que, sobre interessarem e comoverem os seus ouvintes, lhes comunicam ainda essa necessidade de recorrerem, na emergência de toda e qualquer dificuldade, à dispensadora do sangue divino. Mais um título de Nossa Senhora que São Bernardo nos mostra, né? Dispensadora do sangue divino. Basta que ele deixe falar a sua experiência e o seu coração, o operário apostólico, né? Para ganhar almas para a Rainha do Céu e, mediante ela, lançá-las no coração de Jesus. São Bernardo
é um santo mariano, né? Se a gente observar, se a gente reler com atenção os Glórias de Maria, e mesmo o Tratado da Verdadeira Adoração a Maria Santíssima, do São Luís Maria Grignion de Montfort, nós vamos ver a quantidade de citação que há desses dois santos, né, do século XVIII, a São Bernardo, né? Está lá perdido no século X, né? 10, 11. Então, São Bernardo, ele é um santo mariano, né? Nesse sentido. Muitas homilias, muitas obras sobre Maria, né? Então, aqui nós terminamos o item, né? Que Dom Chutar fala sobre a verdadeira eloquência produzida no operário evangélico pela vida interior, né? Agora, vamos passar para um outro item aqui, cujo título é Porque a vida interior gera a vida interior, profundos e duradouros são os seus resultados nas almas. É em forma de carta dirigida ao coração de cada um dos nossos colegas que conviria escrever este capítulo, acrescentado às primeiras edições. Então, esse capítulo aqui é um capítulo acrescentado. Muitas coisas aqui foram acrescentadas em edições subsequentes, tá? Eu disse para vocês que esse livro foi escrito em 1907, a primeira edição dele. Mas vocês veem que nós temos muitas referências aqui, por exemplo, à Primeira Guerra, né? Ele cita algumas coisas da Primeira Guerra. Então, são adições que Dom Chutar fez àquela primeira edição, que ele fez apenas para os religiosos, e que depois que o livro se tornou muito, muito lido, né, e muito difundido, né, ele foi, então, adicionando coisas, modificando, etc. Então, nós estamos aqui com uma edição bem posterior àquela de 1907, né? Já consideramos as obras como dependendo, sobretudo, da vida interior do operário evangélico. A oração e a reflexão levaram-nos a analisar, sobre outro ponto de vista, a esterilidade de certas obras. E queremos ficar dentro das balizas da verdade, formulando esta proposição. Uma obra não criará raízes profundas, não será verdadeiramente estável e não se perpetuará enquanto o operário evangélico não gerar almas para a vida interior. Então, essa é uma proposição, né, que ele faz aqui, resumindo tudo o que ele já disse, né? Uma obra não criará raízes profundas, não será verdadeiramente estável e não se perpetuará enquanto o operário evangélico não gerar almas para a vida interior. Ora, não poderá gerá-las se ele mesmo não estiver fortemente impregnado da vida interior. No capítulo 3 da segunda parte, citamos nós as palavras do cônego Timon Davi sobre a necessidade de se formar em cada obra um núcleo de cristãos fervorosíssimos que, por sua vez, exercem verdadeiro apostolado sobre os seus semelhantes. Quem não vê quão preciosos são esses fermentos e até que ponto esses colaboradores podem multiplicar o poder de ação do apóstolo? Ele, então, já não trabalha sozinho,
os seus meios de ação centuplicam-se. Digamo-lo desde já, só o homem de obras verdadeiramente interior possui a vida bastante para produzir outros focos de vida fecunda. Obter zeladores capazes de propaganda e de influência mediante a camaradagem, o espírito de união ou a rivalidade, até aí podem chegar as obras laicas. Fanatismo ou concorrência, sectarismo ou pequenas vaidades, interesse ou ambição lhe bastam para alavanca. Mas suscitar apóstolos segundo o coração de Jesus Cristo, apóstolos que participem da sua doçura e humildade, da sua bondade desinteressada e do seu zelo exclusivo pela glória de seu Pai, que outras, senão a alavanca da vida interior intensiva, ousaria pretender tal efeito? Então, aqui ele dá uma visão muito real, muito atual, né? De uma obra, digamos, exterior, né? De uma obra que não está vivificada pela vida interior, né? Então ele diz assim: obter zeladores capazes de propaganda e de influência mediante a camaradagem, o espírito de união ou a rivalidade, até aí podem chegar as obras laicas. E a gente conhece as obras laicas assim, né? Propaganda, influência mediante camaradagem, espírito de união ou rivalidade, enfim. Ele vai mais longe, né? Fanatismo ou concorrência, sectarismo ou pequenas vaidades, interesse ou ambição. Então são essas as características dessas obras, né? Que hoje também é fácil da gente ver, né? Enquanto uma obra não chegar a produzir este resultado, efêmera será a sua existência, o resultado da reprodução da vida interior, né? Quase seguramente não logrará sobreviver àquele que foi o seu fundador. Pelo contrário, a razão da perpetuidade de certas obras, não tenhamos dúvida alguma, só se encontra ordinariamente no fato de a vida interior ter conseguido gerar a vida interior. E hoje nós somos espectadores, né? Lamentavelmente, de obras criadas por grandes santos que sobreviveram por séculos, gerando outros grandes santos, né? Que estão quase sem vida interior, né? Eu digo quase para não ser injusto, né? Não ser, não cometer aqui não fazer aqui uma afirmação, digamos, não verdadeira, né? Nós temos hoje presenciado, né, as grandes ordens criadas por grandes santos, né, caírem num quase laicismo, né? Ordem beneditina, né? Ordem franciscana, a Companhia de Jesus, né? Todas essas grandes obras criadas por grandes santos, né? Caindo quase numa situação de ordem de leigos, né, praticamente, né? E outras tantas, né?
a obra de Santa Afonso Maria de Ligório, né? A obra de São João Bosco, né? Enfim, elas tiveram uma perpetuidade tão grande, e há, obviamente, não quero afirmar, né, que não haja uma, um resquício de vida interior nessas ordens, né, e a nossa esperança é essa, porque nós esperamos que elas se tornem de novo, né, aquelas ordens extraordinárias que elas foram, né, mas hoje a gente vê que como elas perderam a vida interior, né? Elas perderam completamente a direção, né? Se temos um exemplo, o padre Lallemand, morto em odor de santidade, fundou em Marseille, antes da Revolução de 1789, a obra de juventude para os estudantes e empregados. Essa obra ainda conserva hoje o nome de seu fundador, e após mais de um século, ainda continua a desfrutar admirável prosperidade. Todavia, não tendo quase nenhum dote sob o ponto de vista natural, muito míope, tímido, sem talentos oratórios, esse sacerdote, humanamente falando, era incapaz da atividade prodigiosa exigida pelo seu empreendimento. As feições naturalmente desproporcionadas do seu rosto somente serviriam para as zombarias dos jovens, se ele não tivesse a beleza da sua alma a refletir-se-lhe no olhar e em toda a atitude. Graças a ela, o homem de Deus tinha sobre essa juventude fogosa um ascendente que a dominava e lhe impunha respeito, estima e afeição. O padre Lallemand quis basear tudo apenas na vida interior e foi bastante poderoso para formar, no seio da sua obra, um grupo de jovens aos quais não hesitava em pedir, na medida total permitida pela condição deles, uma vida interior integral, guarda do coração sem reserva, meditação da manhã, etc. Numa palavra, a vida cristã completa, como a compreendiam e praticavam os cristãos dos primeiros séculos. A esses apóstolos sucedem-se uns aos outros. Tem continuado, desculpe, a esses jovens apóstolos, sucedendo-se uns aos outros, tem continuado em Marseille a ser verdadeiramente a alma dessa obra, que já deu à Igreja muitos bispos e lhe dá ainda tantos padres seculares, missionários ou religiosos, e milhares de pais de família que são, na cidade fossiana, os fulcros mais importantes das obras paroquiais e nela formam uma pleiade, a qual, sobre ser a honra do comércio, da indústria e das profissões liberais, constitui também um verdadeiro foco de apostolado. Pais de família, dissemos nós. Essa palavra evoca o eco do estribilho que mais ou menos se ouve por toda parte. O apostolado sobre os jovens e donzelas e sobre as mães de família é realmente fácil, mas é as mais das vezes impossível quando pretendemos exercê-lo sobre os homens. E sem embargo, enquanto não conseguirmos que os chefes de família se tornem não só cristãos, senão também, por sua vez, apóstolos, a influência, aliás, tão apreciável da mãe cristã ficará paralisada ou será efêmera, e nós jamais chegaremos a estabelecer o reinado social de Jesus Cristo. Ora, nesta paróquia, neste bairro, neste hospital, nesta fábrica, nada podemos fazer para levar os homens a tornarem-se
profundamente cristão. Então, é interessante nesse trecho, quando ele fala o papel do homem, né? Não só na família, mas como na sociedade, né? Confessando assim a nossa incapacidade, não passamos acaso, as mais das vezes, a nós mesmos, um atestado de insuficiência dessa vida interior, a única capaz de nos fazer descobrir os meios de impedir que tão grande número de homens escapem à ação da igreja, aos trabalhos da preparação intensiva de sermões, capazes de fazer nascer convicções, amores e resoluções profundas nas inteligências e nos corações dos homens, não preferimos nós os fáceis triunfos oratórios em meio de jovens ou de mulheres? Só a vida interior nos poderá sustentar nos trabalhos de uma sementeira obscura e árdua, e aparentemente infrutuosa durante largo tempo. Só ela nos fará compreender o poder de ação que esse trabalho de oração e de penitência nos daria e quanto multiplicariam a eficácia do nosso apostolado sobre os homens, os nossos progressos na imitação de todas as virtudes de Jesus Cristo. Essa observação do Chutar é muito interessante para a gente fazer uma reflexão sobre o que acontece na igreja hoje, né? A igreja hoje, o que a gente vê normalmente, né, é uma igreja de mulheres, não é? Não é uma igreja de homens, não é? A igreja moderna, ela tem uma proporção de mulheres em relação aos homens na assistência das missas, nas paróquias, nos trabalhos paroquianos, uma coisa impressionante, né? Os homens se afastaram da igreja, só estão lá as mulheres, né? E alguns homens duvidosos, né? E isso é muito interessante que Dom Chutar fale, já na época em que ele está falando, né? Um século e pouco atrás, né? O que está acontecendo, né? A igreja moderna hoje tem uma prática, né? Que eu fiquei sabendo, né? Que é a do terço dos homens. Terço dos homens. Parece que a moda é fazer o terço dos homens na quarta-feira, né? Não sei se isso varia de paróquia para paróquia, mas enfim, é o que eu observo, fiquei sabendo, né? Essa é digamos assim, a tentativa de atrair os homens para a igreja. Não tem mais homens na igreja, né? Não tem mais homens na igreja. Quem vai à igreja são as mulheres, né? E normalmente mulheres mais velhas. As jovens também não frequentam mais a igreja, ou só frequentam eventualmente, né? Então nós transformamos a igreja católica, né, na igreja das mulheres. Curioso, né? Muito curioso isso. Esse é um aspecto, né, que a gente normalmente não enfatiza, né? Não enfatiza. Mas se a gente observa, né, todos os trabalhos paroquiais, né, são feitos pelas mulheres, né? Ou a maior parte deles, né? E aqui ele dá, na época, né, já o tom da conversa, né, sobre isso, né? Ele diz: o apostolado sobre os jovens e donzelas e sobre mães de família é relativamente fácil,
mas é as mais das vezes impossível quando pretendemos exercê-lo sobre os homens. Essa é a afirmação, entre aspas, que ele faz aqui, da opinião geral daquela época, né? Não, é muito difícil converter os homens. É mais fácil a gente agir sobre as mulheres, os jovens e as donzelas, né? Hoje já é mais difícil até isso, né? Sobre os jovens, né? E as donzelas, porque o mundo descobriu que é possível é, desvirtuar, né, a juventude já no início, né? Mas é muito curioso isso. Essa observação é realmente muito atual, né? Muito atual. Né? Tanta surpresa nos causaram os pormenores que nos contam acerca de uma obra militar numa grande cidade da Normandia que hesitávamos em acreditar em tais triunfos. Por exemplo, como era muito maior o número de soldados que iam ao círculo, que havia uma longa vigília, quando havia uma longa vigília de adoração noturna, em reparação das blasfêmias e das libertinagens do quartel, de que quando lá se realizava um concerto musical ou uma representação cênica. Ou seja, a vigília era mais concorrida, né, do que concerto musical e representação cênica. Fomos obrigados a ceder perante a evidência. Cessou a nossa surpresa quando nos descreveram até que ponto o assistente espiritual desse círculo compreendia o sacrário e que apóstolos ele conseguira formar assim junto da Eucaristia. Depois desse exemplo, que pensar de certos apóstolos para os quais cinemas, palcos, ginásticas parecem constituir como um programa de um quinto evangelho para a conversão dos povos? Meu Deus, esse isso que o Dom Chutar acaba de dizer é tão atual, tão extremamente atual, tão terrivelmente atual, né? Tão lamentavelmente atual. Né? Então ele diz: que pensar de certos apóstolos para os quais cinemas, palcos, ginásticas parecem constituir como um programa de um quinto evangelho para a conversão dos povos. Essa metáfora é muito boa, né? Nós estamos vivendo um quinto evangelho. Nós estamos pregando, né? Um quinto evangelho, né? Com os padres cantores, os padres ginastas, os padres psicólogos, os padres, enfim, cinematográficos, os padres, enfim, né? Que nós conhecemos tanto hoje, né? E veja, o germe disso tudo já estava presente na época do Dom Chutar, né? Porque senão ele não teria observado isso, né? Senão ele não teria escrito isso, né? Tá certo? E tudo isso nos faz esquecer o sacrário. Ele diz aqui, né? E quando ele viu essa obra dando certo com os soldados, né? Ele foi ver, ele descobriu, né? Que o assistente espiritual dessa obra, né? Compreendia o sacrário e que ele formava os apóstolos, os seguidores dele, junto da Eucaristia, né? Certo? E não em torno de cinemas, palcos, ginásticas, etc, etc, etc. Estamos, então, meus caros, vivendo não só um novo Pentecostes, né, mas esse novo Pentecostes agora
nos trouxe um quinto evangelho, né? Cujo germe disso tudo já existia no tempo de Dom Chutar. Por que já existia no tempo de Dom Chutar? Porque o modernismo já estava corroendo por dentro a igreja, né? Já estava corroendo por dentro a igreja, já estava anunciando, né, os novos tempos, né? Já estava anunciando os novos tempos, de que nós iríamos viver um século depois, estamos vivendo, né, um século depois. Eu vou terminar aqui com essa observação do quinto evangelho, né, e do novo Pentecostes, para que a gente continue, então, amanhã, né, a partir daqui. E fico à disposição aí de vocês agora para algum tipo de observação, pergunta, enfim, que possa haver. Coragem, gente. Nós temos um longo tempo ainda para viver na quaresma. Então, não tendo nenhuma observação, vamos terminar então com uma oração. Desejo para vocês um santo dia, mais um dia da quaresma para vivermos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Arcanjo Gabriel, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.